Um feliz sábado para você, que a paz e a graça de Cristo esteja no seu coração. Estamos vivendo momentos diferentes, onde nós temos que nos adaptar às novas realidades. E é gostoso e é importante saber que, apesar de nós estarmos distantes fisicamente, temos a possibilidade, através da tecnologia, de estarmos próximos, ligados pelo coração e na adoração de um único Deus. Eu gostaria de desejar um feliz sábado a todos aqueles que estão nos acompanhando pela web. Temos um número grande de pessoas que estão espalhadas não apenas por Valadares, mas também por vários outros lugares. E até, quem sabe, em outros estados, e quem sabe ainda indo mais longe, outros países. Que Deus possa nos abençoar nesse dia, que seja um dia de adoração ao nome do Senhor. A nossa reflexão hoje está em um dos livros mais apreciados, ou um dos livros que mais chama a atenção das nossas crianças. Se você tem uma criança aí do seu lado e se você perguntar para ela quais são as histórias que ela mais gosta na Bíblia, certamente vão aparecer as histórias de Daniel, aquele homem que enfrentou a cova dos leões. Vai aparecer também a história do pequeno Davi, que enfrentou um grande gigante, da rainha Esther. E com certeza em algum momento vai aparecer a história do homem que foi engolido por um grande peixe. E é exatamente na história desse homem que nós vamos refletir nessa manhã. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Seria interessante você ter o texto aberto, seja na sua Bíblia, seja no seu smartphone, no computador, aonde você achar melhor, porque nós vamos usar bastante os textos de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Normalmente nós temos uma ideia de que Jonas é alguém que não teve coragem ou não ousou honrar o chamado que Deus lhe fez. Sofrendo tantas críticas, mas tantas críticas, para que nós possamos ser um pouco mais justos com esse profeta, eu gostaria de passar para vocês nessa manhã um pouquinho do pano de fundo daquilo que envolve os escritos de Jonas capítulo 1 ao capítulo 4. Primeiro, embora Jonas não apareça muito, como Isaías, como, quem sabe, profeta Zacarias, Jeremias, os escritos deles são curtinhos, são só quatro capítulos. Existem algumas informações, são poucas, pontuais, mas que nos ajudam a entender que Jonas foi extremamente importante no período em que ele trabalhou, no período em que ele serviu ao Senhor. Ele foi contemporâneo aí do profeta Oséias, do profeta Amós, e ele foi citado depois pelo próprio Jesus. Quando Cristo esteve nessa terra, Jesus fez referência a Jonas. Jonas trabalhou no período do reinado do rei Jeroboão II. Era um período em que, embora o rei lá não fizesse muito a vontade de Deus, Deus abençoou bastante as tribos do norte e elas se expandiram, cresceram, alcançaram muitas e muitas terras, quase na mesma proporção do reinado do rei Davi. Esse era Jonas, o profeta que foi comissionado por Deus para a primeira missão fora de Israel, intercontinental. E eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo o chamado desse profeta em Jonas capítulo 1, verso 1 em diante. O texto diz assim, olha: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Nos versos 1 e 2 nós temos aqui a apresentação, uma breve apresentação de quem é Jonas, e também aquilo que Deus esperava dele.
Jonas, eu preciso que você saia da onde você está e que você vá à grande cidade de Nínive. E quando diz que se a cidade de Nínive era grande, é porque era grande mesmo. A Bíblia nos diz, o próprio relato de Jonas nos diz que era uma cidade que para você conseguir atravessá-la, você gastava 3 dias. Então deveria ser uma grande cidade. Mas não era apenas uma cidade grande no porte físico, era também uma grande cidade em termos de importância. Era a principal cidade da sua época, rica, próspera, cheia de templos para todos os lados. Claro que eram templos pagãos, mas existe um detalhe que às vezes passa despercebido quando nós vamos olhar a história de Jonas. Nínive era a capital do povo assírio. E os assírios, eles eram a bola da vez, a nação que dominava o mundo. Aquela região estava começando a entrar debaixo dos pés do povo assírio. E o povo assírio era conhecido primeiro pelo sucesso que tinham através das conquistas, mas principalmente pela crueldade do seu exército. Normalmente as guerras nessa época, os exércitos, eles eram cruéis, as guerras eram sangrentas. Mas em especial o que acontecia com o povo assírio, com o exército assírio, era algo fora do comum. Os assírios tinham a intenção de colocar medo, de intimidar os reinos que seriam conquistados. Então eles usavam e abusavam da ideia de usar o terror e a crueldade para deixar esses reinos que seriam conquistados já temerosos. E a crueldade que eles usavam era tão grande, mas era tão grande, que alguns povos menores, ao saberem que estariam recebendo a visita do exército assírio, preferiam cometer um suicídio coletivo do que enfrentar a fúria daquele exército. O exército assírio tinha o costume de decapitar os homens. Então eles formavam pilhas de cabeças humanas e colocavam ali como uma forma de mostrar o que iria acontecer com aqueles que não se submetessem à sua força. Eles esfolavam os soldados, estendiam os corpos dos homens ainda vivos, e ali eles iam tirando a pele dos mais bravos soldados inimigos. As mulheres eram violentadas, as grávidas eram abertas ao meio, os meninos eram mortos, e os que sobreviviam eram empalados. Esse era o exército assírio. Um detalhe curioso é que as tribos do norte já haviam experimentado a força do exército assírio. Porque por ocasião da história, do momento do relato aqui de Jonas, as tribos do norte já haviam experimentado a invasão desse exército. E talvez você pergunte, mas o que tem a ver os assírios com Nínive? Nínive era a capital do governo assírio. Jonas era um nacionalista por natureza. Ele amava o seu povo. E quando Deus se dirigiu a ele, dizendo que ele teria uma missão, ele se colocou à disposição. Ok, Senhor, pode dizer o que o Senhor espera. Jonas, eu quero que você saia daqui e que você percorra uma distância de 800 quilômetros, que era mais ou menos a distância de onde ele estava, até a Síria, até Nínive. E eu quero que você dê um recado aos ninivitas. Num primeiro momento, eu acredito que Jonas até vibrou com a ideia do recado que ele deveria levar àquele povo.
vocês serão destruídos em 40 dias. Mas, depois ele começou a pensar lá com os seus botões, e conhecendo Deus da forma que conhecia, ele começou a cogitar alguma coisa diferente no seu coração. E se de repente, esse povo, por um milagre, se arrepender dos seus erros? E se esse povo pedir perdão a Deus? Será que Deus não iria perdoá-los? Ah, com certeza Deus iria perdoá-los. E foi exatamente dominado por um senso de nacionalismo. Foi exatamente imaginando o que poderia acontecer, que aquele povo poderia ser perdoado, sendo que na sua visão eles deveriam ser punidos. E pior, levando em consideração os escritos lá de Isaías, de Oséias e de Amós, que dizia que os assírios seriam usados como uma ferramenta de disciplina para colocar as tribos do norte, o reino do sul em ordem. Jonas resolve então ir para um outro lado. E o texto continua. Veja o que nós temos aqui no verso 3, do capítulo 1 de Jonas. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Vamos entender um pouquinho o que era agora Jope. Jope era o porto mais perto. Talvez ficaria ali em torno de uns 70, 80 quilômetros da onde ele estava. E Jonas colocou na sua cabeça que ele precisava fugir da presença de Deus. Ele precisava sair da presença de Deus e fugir da orientação de Deus. Tinha-se lá uma crença na época de que Deus era um Deus que trabalhava dentro de um contexto regional. E partindo do princípio que o Senhor Deus era o Deus de Israel, Jonas então imaginou: se eu conseguir de alguma maneira fugir desse lugar, dessa região, o mais longe possível, talvez eu fuja da jurisdição da onde Deus atua. E agora lá em Jope ele começa a procurar aonde ele encontraria uma passagem de um navio que pudesse o levar para longe. E ele encontrou um navio que estava partindo para o outro extremo. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Tarsis provavelmente fica na região da Espanha. E Tarsis ficaria a mais de 4.000 quilômetros da onde estava ali do porto de Jope. Jonas então viu o navio que saía, tirou a carteira do bolso, conferiu o que tinha em dinheiro, pagou a passagem e embarcou. E foi embora. Ele imaginava que dessa forma estaria livre das orientações que Deus havia lhe dado. Deus havia deixado muito claro para Jonas qual era o seu desejo. O meu desejo é que você vá à cidade de Nínive e que você clame contra aquele povo. Esse é o desejo de Deus, e Deus deixou claro isso. Eu não quero que você vá para a esquerda, não quero que você vá para a direita, eu quero que você vá nessa direção. Apontou um caminho e esperava que aquele homem, então, o seu servo, que o conhecia tão bem, que já havia tido várias experiências com Deus, fizesse o que o Senhor pedia, mas não foi o que ele fez. Ele literalmente fugiu da presença do Senhor. E o texto ainda continua. Veja o que diz o verso 4.
O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitava, dormia profundamente. É curioso porque o livro de Jonas é o livro de algumas contradições. Desde o capítulo 1 até o capítulo 4, nós enxergamos várias contradições, e algumas das mais evidentes estão aqui. Imagine que Jonas entrou no navio, não queria conversar muito com as pessoas que estavam ali, então ele foi direto ao porão. E entre as cargas, ele resolveu deitar ali e acabou dormindo. Era o sono daquele que tinha certeza que estava fugindo da presença de Deus. Era o sono daquele que tinha certeza que a sua vontade e os seus planos eram melhores do que os planos de Deus. Porque, na verdade, o que Jonas fazia era exatamente isso. Jonas analisava a orientação de Deus, aquilo que Deus havia pedido, o caminho que Deus havia sugerido que ele percorresse, e na sua ignorância ele achou que sabia mais do que o Senhor. E foi exatamente por isso que ele resolveu fugir para um outro lugar, para uma outra cidade. Quem sabe assim Deus finalmente destruiria de uma vez por todas aquele povo bárbaro, cruel e mau. Ele estava dormindo ali. E houve então uma grande tempestade. E não era uma tempestade de meia hora, com um vento forte, chuva de verão. A tempestade era intensa. Tão intensa, mas tão intensa que aqueles homens começaram a ficar desesperados. É importante nós entendermos que um navio como esse carregava muitos bens valiosos. Ele ia parando de porto em porto até chegar em Tarsis. E no decorrer das paradas ele ia buscando e principalmente entregando cargas, bagagem. E era comum nesses navios existirem madeiras caras, prata, ouro, animais exóticos. Inclusive o próprio rei Salomão tinha um navio que fazia esse percurso e quando voltava carregado de muitas e muitas riquezas. Mas diante da situação que eles estavam vivendo, diante do vento, diante da fúria do mar, diante da trovoada, dos relâmpagos, do barulho, e daquele barco que estava quase sendo partido ao meio pela violência das águas, aqueles homens começaram a pegar o que tinham e começaram a jogar. Entre as cargas valiosas e entre a vida deles, eles preferiram se livrar das cargas, claro. A situação estava tão complicada, que aqueles homens experientes entenderam que aquilo que estava acontecendo vinha do sobrenatural. Eles nunca haviam se deparado com uma violência tão grande, com uma fúria tão intensa. Nunca haviam enxergado no mar algo tão grande. Então aqueles homens que provavelmente vinham de nacionalidades diferentes, que possuíam culturas diferentes, que adoravam deuses diferentes, cada um começou a buscar o seu Deus. Fizeram ali uma espécie de um culto de oração. E cada um clamava ao seu Deus para ver se algum Deus poderia resolver aquele problema. Foi nesse momento que o capitão do navio encontrou Jonas. Continue comigo, verso 6. O capitão dirigiu-se a Jonas e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Uma incoerência entre as muitas que temos no livro é a ideia de que um pagão
se dirige a um filho de Deus e sugere que esse homem procure o seu Deus. Fato que não tinha acontecido até então. Porque no verso 1 e no verso 2 do capítulo 1 de Jonas, o Senhor chega a Jonas e lhe faz uma proposta. Aliás, lhe dá uma orientação. Saia daqui e vá para as terras de Nínive. E o texto não apresenta uma resposta verbal de Jonas. Apenas diz que ele se levantou, se dispôs a ir a Jope. Jonas estava tão incomodado com a orientação divina e achava que Deus estava tão enganado que Jonas simplesmente naquele momento virou as costas e fugiu da presença de Deus. Nem argumentou muito com Deus, só virou as costas e foi embora. E agora um pagão que adora um Deus que não é um Deus real, se dirige àquele que adora um Deus real e puxa-lhe a orelha dele. Ei, você não está percebendo que nós estamos vivendo aqui uma grande tempestade? Será que você não poderia orar ao seu Deus? Quando na verdade essa seria uma atitude ou uma sugestão que o próprio Jonas deveria dar àqueles homens que ali estavam. Cada um orava o seu Deus. E Jonas foi coagido a participar daquele momento de oração. Mas nada resolvia. Quanto mais eles oravam, o tempo passava e a velocidade dos ventos aumentava. E o barulho dos trovões mais ainda. E agora eles resolvem tirar sorte. Vamos tirar sorte entre nós aqui para ver quem é o responsável por isso. Porque não é possível, isso vem do sobrenatural mesmo, e eles tiraram sorte. E a sorte recaiu sobre Jonas. E assim que a sorte recaiu sobre Jonas, eles submeteram o profeta de Deus a um grande interrogatório. Verso 8. Por isso lhe perguntaram: diz-nos, quem é responsável por essa calamidade? Qual é a tua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E aí vem a resposta de Jonas no verso 9. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Pronto. Quando Jonas respondeu que era adorador do Senhor Deus, que havia criado o mar e a terra, aqueles homens olharam para ele e chegaram à conclusão: é esse aí mesmo. Criou o mar, então é esse aí o mesmo. Dá uma olhada, é esse Deus que está bravo conosco. E conversando entre eles, eles se lembraram que quando Jonas entrou naquele barco, na verdade ele havia dito que estava fugindo da presença de Deus. E aí, o que nós vamos fazer? Já entendemos que é o seu Deus o responsável por isso. E já entendemos que você é o responsável por deixar o seu Deus bravo. Então diga para nós, o que nós vamos fazer para resolver isso aqui? Verso 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer para que o mar se acalme? Verso 12. Peguem-me e me joguem ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade recaiu sobre vocês, disse Jonas. Vocês querem resolver o problema? Vocês querem verem-se livre disso? Vocês querem sobreviver? Vocês não querem morrer aqui? Então faça o seguinte: me peguem e me joguem no mar. Os homens atônicos se equilibrando no meio daquele sobe e desce das ondas, olharam com os olhos esbugalhados para Jonas. Como é que é? Eles sabiam que jogar Jonas no mar era a mesma coisa que assassiná-lo. Ninguém sobreviveria,
iria sobreviveria àquilo ali. E diante dessa ideia, eles resolveram lutar um pouquinho mais. Vamos tentar remar um pouco mais. As velas já estão baixas. Vamos remar, porque da onde eles estavam, eles enxergavam terra. E eles tentavam. Mas quanto mais eles remavam, mais o mar se enchia de fúria. Até que chegou uma hora em que eles olharam uns para os outros e eles chegaram à conclusão que o único jeito de resolver aquele problema seria tentar jogar Jonas dentro do mar mesmo. Só que antes de jogar Jonas dentro do mar, temendo já o Deus de Jonas, eles oraram. Coisa que Jonas não havia feito até aquele momento. Verso 14, eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos que não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhes sacrifício e fazendo-lhe votos. Algumas coisas curiosas até esse momento. Aqueles homens temiam pela vida de Jonas, é claro. Mas mais do que temer pela vida de Jonas, eu acredito que eles estavam temendo é pela vida deles. Se Deus já está bravo com esse homem, com esse servo, que é o servo dele, porque ele fugiu, imagina o que ele vai fazer conosco quando nós atirarmos esse homem no mar. Vá que ele está errado. Vai vir um raio do céu, vai partir o barco no meio. Então eles resolveram orar a Deus: Senhor, por favor, olha, é o seguinte. Nós nunca te buscamos antes. Nós nunca oramos a ti antes. Para falar a verdade, nós nem sabíamos que o Senhor existia. Agora esse homem está fugindo de ti. E ele diz que ele tem que ir para o mar. Só que ele não quer pular. Ele quer que nós o atiremos para lá. Não impute sobre nós a vida desse homem, Senhor. Por favor. E eles foram lá, pegaram Jonas e atiraram Jonas dentro do mar. E imediatamente o mar se acalmou. As nuvens escuras foram embora. O sol apareceu. O mar se acalmou. Até era possível ver algumas aves, quem sabe até pousando sobre o que restou dos mastros. Era paz. E aquilo tocou de uma maneira tão intensa o coração daqueles homens, que apesar de não terem a luz que Jonas tinha, eles fizeram o que Jonas deveria ter feito. Adoraram o Deus Criador. Se prostraram. Fizeram votos. É interessante porque Deus, Ele sempre tem um plano A para as nossas vidas. E o plano A, nesse momento para Jonas, era ele sair de onde estava e ir lá, a capital da Síria, e pregar. Esse era o plano A. Mas diante de algumas escolhas equivocadas, Deus acaba colocando em prática um plano B, que acaba sendo tão bom quanto um plano A. É algo que Ele adapta às nossas escolhas mal feitas. E eis que no meio do caminho surgiram os marinheiros. E esses marinheiros, na concepção divina, foram aproveitados para saber quem era o Senhor Deus. Aqueles homens voltaram para casa levando no coração que existia um Deus, Criador do céu e da terra. Um Deus que tinha um poder incrível, mais forte, mais poderoso do que qualquer outro Deus já visto.
era o Deus do povo de Israel. Existe outro fato interessante e uma outra incoerência nos escritos ou no comportamento de Jonas. Jonas não queria ir para Nínive, porque ali existia uma quantidade muito grande de pagãos, maus, que adoravam qualquer coisa. Era uma cidade dominada pelo paganismo, pela imoralidade, pela idolatria, pela violência. Ele não queria ir lá, porque Deus poderia se arrepender e mudar os planos e até perdoar aquele povo. Mas Jonas estava disposto a morrer por um outro grupo de pagãos, tão míopes espiritualmente como os ninivitas. Incoerência. A tempestade também era uma oportunidade de Jonas se arrepender do seu erro. Talvez no meio daquela tempestade o Senhor tenha imaginado: Jonas, eu estou enviando essa tempestade para lembrá-lo de algumas coisas. Primeiro, você não tem como fugir da minha presença. Eu estou em todos os lugares, conheço todas as coisas e todos os pensamentos. Mas Jonas, eu também estou atrás de você porque eu preciso que você vá a Nínive. E existe lá mais de 120 mil pessoas que precisam saber quem eu sou. Vai lá. Mas acima de tudo, Jonas, eu estou enviando essa tempestade porque eu quero alcançar o seu coração. Nós já caminhamos juntos tanto tempo. Você já desenvolveu tantos projetos em meu nome. Nós conversamos quase que pessoalmente. Só que você ainda não sabe quem eu sou de verdade. Você não tem ideia da extensão do que vai no meu coração. Você não tem ideia daquilo que eu sinto pelas pessoas de verdade. Jonas, você só consegue olhar para os seus próprios interesses. Você se esquece que existe muito além de você nessa terra. Eu sou Deus de todos os povos, independente de serem bons ou não. Independente de me conhecerem tão bem quanto Israel ou não, como os ninivitas, ou esses marinheiros que estavam no barco. Era uma oportunidade de Jonas clamar ao Senhor. E arrependido pedir perdão. E quem sabe redirecionar os seus caminhos. Nós estamos vivendo hoje uma grande tempestade. E as tempestades, elas têm algum propósito. Nunca em nossas vidas acontece alguma coisa sem que você tenha certeza que Deus está atuando na sua vida. Não acontece absolutamente nada na sua vida sem que Deus, pelo menos assim, o permita. Ninguém fica doente sem que Deus permita que assim seja. Ninguém fica desempregado sem que Deus permita que assim seja. Se Deus sabe quantos fios de cabelo existem na sua cabeça, se Deus sabe exatamente quantas aves estão perdidas aos olhos humanos por aí, você acha que coisas tão significativas passariam despercebidas aos olhos de Deus, que é apaixonado pelos seus filhos?
Então entenda, meu querido irmão, que absolutamente qualquer tempestade tem pelo menos o consentimento divino. Entenda, meu irmão, que qualquer tempestade tem a orientação de Deus para alcançar e ajeitar algum plano A perdido por aí. É verdade que às vezes muitas coisas acontecem na vida dos filhos de Deus que deixam Deus triste também. Deus não tem prazer na sua lágrima, não tem prazer no seu desespero, na sua dor. Mas Deus tem prazer na sua fidelidade. Se houve uma época, se houve um tempo em que nós deveríamos ser fiéis a Deus, esse é o tempo. Ser cristãos quando as coisas estão bem é simples. Caminhar pela fé quando as coisas não estão tão bem, aí as coisas ficam difíceis. Eu gostaria de desafiar você a encarar o momento que nós estamos vivendo como um momento das oportunidades. A oportunidade de buscar a Deus como você nunca buscou. A oportunidade de clamar ao Senhor como você nunca clamou. A oportunidade de experimentar o seu amor como talvez você nunca tenha feito em toda a sua vida. Deus vai correr atrás de você o quanto for necessário para que você possa compreender o que Ele quer para a sua vida. A tempestade poderia ter se acalmado se Jonas naquele momento simplesmente reconhecesse a Deus como o Senhor da sua vida. Seria um testemunho incrível para aqueles homens que estavam ali também. Mas não foi isso que aconteceu. Jonas preferia morrer afogado do que reconhecer Deus como Deus da segunda chance daquele povo cruel, bárbaro. E foi por isso que Jonas acabou indo parar lá dentro do mar. Se você parar para pensar, você vai perceber que a jornada de Jonas foi cada vez mais baixa. Ele foi declinando cada vez mais. Ele estava em sua terra e desceu até Jope. Depois de Jope, ele entrou no navio e desceu até o porão. Do porão do navio, ele desceu até o mar. E lá no mar, ele desceu um pouco mais, quando foi engolido por aquele grande peixe. Quando nós estamos longe de Deus, as crises tendem a se acentuar. As tempestades se tornam maiores, mais dolorosas. O capítulo 1 de Jonas termina dizendo que Deus então enviou um grande peixe para que pudesse tragar a Jonas. E muitos acham que o peixe, na verdade, era o castigo de Deus. Quando, na verdade, o peixe, o grande peixe, foi a solução para a morte de alguém que estava no mar em fúria. Deus enviou aquele peixe para preservar a vida de Jonas. E depois, quem sabe, você pode ler a oração de Jonas, que está no capítulo 2. Ele agradece a Deus por ter enviado aquele grande peixe e ter preservado a sua vida. Se for necessário, meu irmão, se for necessário você descer ao fundo do mar para que você possa se encontrar com Deus, Deus assim vai permitir. Se for necessário você parar no ventre de um peixe, Deus assim vai permitir. Deus aproveita o contexto humano, social que nós vivemos para educar os seus filhos. E nós estamos numa grande sala de aula. Que esse momento possa ser um momento de reflexão, enquanto os muito reclamam e temem. Talvez você possa caminhar para os braços de Cristo e experimentando algo que você nunca havia experimentado na sua vida. Talvez o perdão de Deus
e provavelmente a intensidade de todo o seu amor. Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é por mim, extravagante, infinito e é por ti. Todo mal que eu fiz não pode me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer. Por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já vi não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá a vida pra morrer em meu lugar tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer. Por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. E de tal maneira, pelo amor Ele me dá. Tenho salvação em sua luz. Todo mal que eu fiz não pode me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer. Por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Querido, entenda uma coisa. Se Deus tiver de lhe poupar de uma tempestade, para que você tenha mais conforto nessa terra, e de alguma forma correr o risco de te perder, Ele não vai fazer isso. Entre o seu conforto nessa terra e a oportunidade da sua salvação, Ele vai usar quantas tempestades foram necessárias para te alcançar.
Eu sei que dói, eu sei que a insegurança toma conta dos nossos corações, mas por favor, experimente algo que Deus te oferece agora, que é o caminhar ao seu lado. Não desista desse Deus, porque se Ele não desistiu de Jonas, Ele não vai desistir de você também. Eu quero orar contigo agora. Eu vou pedir que você feche seus olhos, se for possível, e que você me acompanhe nessa prece. Senhor Deus, muito obrigado, porque apesar daquilo que somos, das nossas escolhas mal feitas, o Senhor jamais nos abandona. Senhor, muito obrigado, porque embora muitas vezes não temos uma visão tão clara de quem Tu és, o Senhor se preocupa com os mais ignorantes espirituais, como aqueles homens, aqueles marinheiros dentro daquele navio prestes a afundar, até aqueles que Te conhecem muito mais, como Jonas. Muito obrigado porque a Sua preocupação vem à nossa necessidade, vem ao nosso encontro de Te conhecer mais. A tempestade foi uma forma que o Senhor encontrou para alcançar o coração daqueles homens. Hoje vivemos uma grande tempestade, Senhor. E precisamos e clamamos por uma experiência mais próxima contigo. Infelizmente, Jonas acabou não fazendo aquilo que o Senhor esperava. E o que nos impressiona é que mesmo assim o Senhor não desistiu dele. E foi buscá-lo no fundo do mar de uma maneira sobrenatural. Mas no final dessa história nós entendemos que aquele grande peixe foi também a sua forma de dizer que o amava. Nos acompanhe, Senhor, em nossas necessidades. Vem estar conosco nesse momento. Transforme a nossa vida e nos ajude a sermos cada dia mais e mais dependentes de Ti. É o que Te pedimos, Senhor Deus, em nome de Teu Filho Jesus. Amém, Senhor.